Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma videoaula da série onde estamos desenvolvendo uma aplicação em linguagem Java do zero, utilizando um banco de dados MySQL e também o framework ORM Eclipse Link. Na última aula, a gente finalizou o CRUD, tá? A telinha aqui de cadastro dos equipamentos. Então, através dessa tela aqui, a gente já consegue salvar, editar, excluir, pesquisar e filtrar aqui pelo nome todos os equipamentos dentro da nossa aplicação, dentro do nosso banco de dados, certo? Dessa forma, a gente já tem funcionando 100%. O formulário de funcionários, que é esse aqui, também já está salvando, editando, excluindo e pesquisando. E o form de equipamentos, que também já está salvando, atualizando, excluindo e pesquisando, tá? Na aula de hoje a gente vai dar início à implementação do formulário de empréstimos. Lembrando que a nossa aplicação aqui é uma aplicação que vai gerenciar os empréstimos de equipamentos dentro de uma instituição de ensino, né, de uma escola, e a gente vai gerenciar ele tudo por esse sistema. Com o formulário de funcionários e o formulário de equipamentos funcionando, a gente já tem os dois pré-requisitos que a gente precisa para poder fazer o empréstimo de um equipamento ou de vários equipamentos. Lembrando que quando a gente for efetuar o empréstimo, a gente vai associar ele a um funcionário, ou seja, para quem eu estou emprestando aquele equipamento, né? No caso que os funcionários seriam professores e outros funcionários de uma escola. E também qual é o equipamento ou quais são os equipamentos que estão sendo emprestados, certo? Na aula de hoje, então, a gente vai criar um formulário novo, que é justamente o formulário de empréstimos. Então eu vou vir aqui na minha aba projetos, eu vou vir aqui dentro do meu pacote forms, clicar com o botão direito, vou vir na opção novo e form JFrame. Esse formulário eu vou chamar ele de form empréstimos. Form empréstimos, cliquei no finalizar. E a gente tem aqui o formulário, tá? Vou aumentar ele aqui um pouquinho e vou fazer aquelas configurações básicas que a gente sempre faz quando cria um formulário novo. Então vou selecioná-lo, vou vir aqui do lado, ó, nas propriedades, vou definir um título para ele, cadastro de empréstimos. Na opção Default Close Operation, eu vou alterar de Exit on Close para Dispose. Tá? Isso aqui é para ele não encerrar toda a aplicação quando essa janelinha especificamente for fechada. E aqui na opção código eu vou marcar a penúltima opção aqui, que é gerar centralizado, justamente para que quando a gente abrir esse formulário, ele venha centralizado na tela. Ok? Muito bem, eu vou dar um pause aqui no vídeo e vou fazer toda a implementação aqui da parte gráfica, tá? E aí eu volto já com a interface pronta para vocês poderem copiar, porque assim a gente vai ganhar bastante tempo, tá? Então até daqui a pouco. Bom pessoal, então voltando aqui, eu criei aqui uma interface, tá? Seguindo o padrão das interfaces que a gente havia criado para os outros formulários, ok? Então coloquei aqui uma label de título, tamanho 36 negrito. E coloquei os demais componentes aqui tudo em tamanho 23, tá? Que é o mesmo padrão que a gente tem utilizado nos outros formulários. Tá aparecendo para vocês na tela o nome de todos os componentes, né? Dos botões, caixas de texto e aqui da TBL equipamento, tá? Caso vocês queiram pausar o vídeo para poder fazer o de vocês, eu vou cortar aqui novamente e aí eu vou voltar já com os meus campos aqui em branco, tá? Já com a interface da forma correta, sem os nomes aqui. Eu coloquei os nomes apenas para ficar mais fácil aí para vocês também renomear os componentes de vocês, ok? Bom, voltando aqui então, agora sim a interface tá pronta, tá? Antes de começar aqui efetivamente, tá? Eu vou só abrir um notepad aqui e
colocar aqui o roteiro, tá? Então hoje a gente está na aula 11, porque a gente vai dividir aqui a implementação desse formulário em 3 aulas, tá? Para não ficar muito, para o vídeo não ficar muito extenso. Então na aula 11, que é a aula de hoje, a gente vai fazer a busca do funcionário, ou seja, preencher lá no campo qual é o funcionário que está, ou seja, para quem eu estou fazendo o empréstimo, tá? Para quem eu vou fazer o empréstimo, ok? Na aula 12, a gente vai fazer a busca dos equipamentos e inseri-los na tabela. E depois, para finalizar a aula 13, a gente vai concluir o cadastro do empréstimo, que é basicamente pegar as informações que estarão todas preenchidas no formulário e salvar lá no banco de dados, tá? Então hoje a gente está na aula 11, a gente vai fazer a busca do funcionário, certo? Então minimizando aqui, como que vai funcionar, tá? A gente tem aqui o campo TXT funcionário. A gente vai colocar o nome do funcionário que a gente está querendo fazer o empréstimo, certo? Como que esse campo aqui vai ser preenchido? A gente vai clicar no botão buscar, tá? Vou até abrir o preview aqui. A gente clicar no botão buscar, o sistema vai abrir um modal, tá? Um pop-up aqui desse formulário, aonde vai ter uma tabela com todos os funcionários que a gente tem cadastrado. E aí a gente seleciona um funcionário e quando a gente concluir esse pop-up, quando a gente fechar esse pop-up, o nome desse funcionário que a gente selecionou vem aqui para dentro do TXT funcionário, tá? E aí posteriormente, né, na próxima aula, para o equipamento vai ser mais ou menos da mesma forma. A gente clica no adicionar equipamento, ele abre uma janelinha, abre um modal, lista todos os equipamentos, a gente seleciona o equipamento, clica no concluir, né? E aquele equipamento que a gente selecionou é inserido aqui dentro da tabela através de uma nova linha, tá? Então esse vai ser o procedimento que a gente vai fazer aqui. Muito bem, então como esse TXT funcionário ele vai ser preenchido a partir da seleção de um funcionário no modal que a gente vai criar, então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar ele. Vou clicar vou selecionar ele, vir aqui do lado em propriedades e vou desmarcar a primeira opção, o Edit Table. Ou seja, o usuário do sistema, ele não vai conseguir inserir o nome do funcionário, ele vai ter que buscar ele no banco de dados. Por quê? Para evitar, primeiramente, inconsistência de informações e segundo, quando a gente estiver passando do modal aqui para o JFrame, a informação do funcionário, a gente vai mostrar aqui no TXT o nome dele, só que a gente vai estar salvando dentro de uma variável do tipo funcionário o ID dele. Por quê? Porque na hora que eu for salvar aquele funcionário, eu preciso passar para ser salvo o ID dele e não o nome, tá? Então por isso é importante eu ter a informação do nome, né, para ficar mais usável aqui, né, para ficar mais amigável ao usuário, mas eu preciso também do ID, porque é o ID que eu uso para poder salvar lá no banco de dados, certo? Só relembrando que esse nosso formulário aqui, essa nossa interface, ela foi feita com base no DER, né, no modelo aqui do banco que a gente tem, tabela empréstimo aqui, tá? Esse modelo aqui ele está disponível no post lá no meu blog e o link para esse post está bem aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá? Então você consegue puxar esse modelo aqui lá no meu blog, certo? Muito bem, então voltando aqui agora, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que criar justamente esse modal que vai ser chamado quando esse botão buscar for clicado, tá? Para fazer isso, a gente vai vir aqui na aba projetos. Dentro do pacote Forms, a gente vai clicar com o botão direito, a gente vai vir na opção novo e a gente vai vir na opção, outros, tá? Dentro da opção outros, vocês vão vir aqui na terceira opção, Forms GUI Swing. Marcou essa opção, tá? E aí vocês vão vir aqui na opção JDialog, a primeira opção aqui, tá? A gente vai criar então
um formulário agora não do tipo JFrame, mas do tipo JDialog, JDialog, certo? Cliquei em próximo, ele vai abrir aqui e vai pedir o nome. Então eu vou colocar aqui o nome do meu form modal funcionários. Tá, o que é modal? É como se fosse um pop-upzinho, né? Uma janelinha que é dependente desse frame que está sendo aberta. Beleza? Cliquei no finalizar. Vejam que ele criou aqui o meu JDialog, tá? Muito semelhante ao JFrame, só que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que a gente consegue linkar, né? A gente consegue colocar ele como sendo um elemento filho do nosso form de empréstimos, ok? Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar ele um pouquinho, tá? E aqui do lado, nas propriedades, eu vou colocar um título para ele, que vai ser buscar funcionários. Buscar funcionários. E aqui na opção código, eu vou marcar aqui a opção gerar centralizado, para ele também ser aberto de forma centralizada na tela. Vou colocar aqui agora um label. Esse label eu vou colocar ele em tamanho 36 em negrito para manter o padrão. E eu vou colocar aqui buscar funcionários. Buscar funcionários. Vou colocar agora um separador. Vou colocar aqui um separador. Beleza? E vou colocar aqui agora um campo e uma tabela para que esse funcionário seja buscado, tá? Vai ficar muito parecido com essa parte inferior que a gente tem aqui no formulário de funcionários. É um filtrar pelo nome e a tabela, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esses três elementos, tá? Vou copiá-los e vou jogar eles aqui dentro do meu form modal funcionários. Vou colocar aqui botão direito, colar. Então veja como ficou, tá? Filtrar pelo nome e a tabela que vai buscar, vai listar e filtrar os funcionários que eu tenho cadastrado no banco, tá? Além disso, a gente vai colocar aqui embaixo um botão, que é justamente o botão para selecionar, né? Para concluir a ação de busca do funcionário. Então eu vou colocar esse botão aqui no tamanho 23. Vou editar o texto dele para selecionar funcionário. Selecionar funcionário e vou clicar com o botão direito, alterar nome da variável e colocar aqui btn selecionar funcionário. Então, basicamente como vai funcionar, ó. Ele vai abrir esse modal, a gente vai digitar aqui um nome ou selecionar um nome dentro da tabela. Selecionei, quando eu clicar aqui, ele fecha essa janelinha e preenche aqui dentro o campo, né, o nome do funcionário que foi selecionado, certo? Beleza. Além de selecionar, aliás, além de copiar a tabela e o campo para cá, a gente vai precisar voltar lá no form funcionário e vai precisar copiar aqui o método preenche tabela, tá? Que é esse cara aqui. E aí, na verdade, como aqui dentro ele usa o funcionário DAO, a gente pode pegar inclusive essa parte aqui de cima, ó, o funcionário JPA controller, a variável que foi declarada aqui em cima. Então eu vou pegar, ó, desde a declaração do funcionário DAO até a chave aqui embaixo que fecha o método preenche tabela. Copiei, volto aqui no meu form modal, venho em código fonte e aqui, ó, logo depois do public class form modal extends JDialog, eu faço o que? Eu colo e peço inclusive ele aqui, ó. Ele fala que o código que eu colei, ele depende da importação dessas classes aqui, ó. Se eu clicar no OK, ele vai importar tudo que eu preciso, tá? Então já vou clicar no OK. Ele buscou, né? Ele importou todos os arquivos que eu preciso, certo? Colocou aqui o funcionário DAO.
Agora, basicamente, o que eu preciso fazer? Tá? Eu preciso descer aqui no meu construtor e depois do init componentes, eu preciso instanciar o meu funcionário DAO, tá? Porque senão ele não vai poder ser utilizado aqui dentro. Então eu vou colocar aqui que o this funcionário DAO é igual a new funcionário DAO. Aliás, new funcionário JPA controller. E aqui dentro eu passo o meu. Então, confactory.getEMF. Certo? Além disso, eu posso chamar aqui já também o método preenche tabela. Então, o modal já abre e já está aparecendo lá a lista de funcionários, certo? No caso aqui, a gente não vai ter o evento de mouse clicked e do key released dentro da tabela. Então, vocês podem apagar esses preenche campos aqui, certo? E no caret update, ele chama o preenche tabela. Beleza, tá? Ó, vamos fazer um teste. Vou dar aqui um Shift F6. Ó, vejam que ele já seleciona aqui todos os funcionários e eu consigo, inclusive, fazer o filtro deles aqui. Tá? Então, basicamente, o que vai acontecer? Ó, eu vou ter que selecionar um funcionário. Quando eu clicar aqui, ele vai fechar isso aqui e vai jogar lá para o form de empréstimos, certo? Então, essa parte aqui está funcionando. Ok. Eu vou fechar esse camarada aqui. Vou fechar aqui e o que a gente tem que fazer agora, tá? A gente vai voltar lá no form empréstimos, aqui no código fonte, e o que a gente tem que ter aqui, ó? Temos que ter um método public, tá? Por que esse método é public? Porque quem vai chamar ele vai ser o form modal. Então ele tem que estar público para que o form modal consiga acessar ele. Então temos que ter um método public para receber o funcionário que foi selecionado. Foi selecionado lá no form modal funcionários, tá? Então, se eu quero receber ele de volta e jogar ele dentro do txt funcionário, eu preciso ter um método aqui para poder receber, tá? Beleza, então, ó, o que eu vou fazer? Crio uma variável do tipo funcionário para salvar as informações. No caso, as informações é o ID e o nome do funcionário selecionado lá no form modal funcionários, tá? Então, eu vou criar aqui uma variável chamada funcionário, certo? Eu vou importar aqui o meu beans funcionário, beleza? Então, quando ele selecionar lá no form modal e jogar aqui para o form empréstimo, eu salvo dentro dessa variável aqui as informações dele, que no caso é o ID e o nome, tá? Como que eu vou fazer isso? Através do método que eu vou criar aqui embaixo agora, aquele método public que eu acabei de falar. Então, public void recebe funcionário. E aí a gente recebe como parâmetro aqui um funcionário F, que é justamente o funcionário que foi selecionado lá no form modal, tá? Quando ele chegar aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que salvar ele dentro dessa variável, tá? Que é ela que salva as informações dele. Então eu falo que o this funcionário é igual a F. Então eu pego esse cara aqui que veio como parâmetro, ele veio lá do form modal e passo para dentro do meu atributo funcionário, que está aqui em cima, que foi declarado aqui em cima, ok? Além disso, o que eu faço? Eu insiro o nome do funcionário dentro do txt funcionário. Como que eu faço? Txt funcionário set text e coloco
funcionário, opa, vou fazer certinho, né? This funcionário ponto get nome. Beleza? Eu salvo o nome dele lá dentro do txt funcionário, tá? Então é muito importante a gente ter esse método public, porque é ele que vai receber de volta lá o form modal funcionários, ok? Então beleza, ó, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui no meu btn buscar funcionário e vou criar a ação para que quando eu clicar nele seja aberto aquele modal que eu criei, tá? Então botão direito, eventos, action performed. Então ele criou aqui, ó, o btn buscar funcionário action performed. O que eu vou fazer? Ó, eu vou criar uma variável do tipo form modal funcionários. Então form modal funcionários fmf vai ser igual a new form modal funcionários. Beleza? Veja que ele recebe dois parâmetros. Ó. Primeiro, o frame parent, ou seja, quem você está setando como pai desse form modal. Vai ser o this, porque o próprio form empréstimo vai ser pai dele, tá? E no segundo parâmetro a gente tem que passar aqui um boolean modal. Se eu passar um true, significa que o form modal vai ser um modal desse frame. Se eu colocar false, é como se ele fosse seria como se ele não fosse modal. E aí o que vai acontecer? Ele não vai travar a janela, ele não vai ficar, vamos dizer assim, amarrado, linkado com esse form aqui que a gente está criando. Então eu vou passar aqui o segundo parâmetro como sendo true, tá? Como que eu faço para mostrar? fmf set visible true, tá? Agora sim, Shift F6. Beleza, cliquei aqui no buscar. E ele abre aqui agora sim o buscar funcionários. Vejam que eu não consigo voltar para o cadastro de empréstimos. Por quê? Porque esse modal aqui é como se ele fizesse parte daquele do cadastro de empréstimo. Eles estão linkados, né? Eu defini o cadastro de empréstimo como sendo o parent dele. Então eu não consigo sair daqui antes de selecionar um funcionário ou antes de fechar essa janela. E aí eu agora sim consigo voltar para cá, tá? Então por enquanto aqui tá dessa forma, beleza? Fechei aqui, vou voltar agora dentro do meu form modal funcionários. O que eu tenho que fazer no meu form modal funcionários agora, tá? Eu tenho que definir aqui a ação do selecionar funcionário justamente para pegar o funcionário que foi selecionado aqui dentro da tabela e passar esse funcionário lá para aquele método public recebe funcionário que eu acabei de criar dentro do form empréstimos, que é o form parent aqui desse modal. Tá? Então, vou fazer o seguinte, ó, botão direito em cima do selecionar funcionário, eventos, action performed. Tá? Então tá aqui. Beleza. Então, vamos criar aqui um pequeno roteiro, né? Então, primeiro, verifica se um funcionário foi selecionado na tabela. Tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer. Então, vou colocar aqui, ó, um int linha selecionada vai ser igual a tbl funcionários.get selected row. Ele me retorna a linha selecionada na tabela. Se não tiver nenhuma linha selecionada, ele me retorna -1. Então, eu vou fazer um if else aqui agora. Ó. Se o linha selecionada for igual a -1, eu dou uma mensagem para ele. Coloca aqui, ó, JOptionPane, show message dialog, e aí eu coloco aqui a mensagem. Selecione um funcionário na tabela. Tá? Beleza. Else, ou seja, se não é igual a -1, ele é 0 ou maior que 0. Se ele é 0, ele selecionou a primeira linha. Se ele é 1, ele selecionou a segunda linha. Se ele é 3, ele selecionou a segunda linha, a terceira linha e assim por diante, tá?
Então, se eu tenho uma linha selecionada, o que eu tenho que fazer? Pega o ID do funcionário na linha selecionada, tá? Como que eu faço para pegar o ID dele? É só eu ir na linha selecionada e pegar a primeira coluna, porque os IDs sempre estarão na primeira coluna, que é a coluna 0, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, int ID vai ser igual a integer.parseInt, e aqui dentro eu pego a célula, né, passando como parâmetro a coluna 0, que é a coluna do ID, e a linha selecionada. Então, tbl funcionários ponto get value at no linha selecionada na coluna 0 ponto toString. Beleza? Vou jogar aqui para baixo só para ficar mais fácil. Ok, agora o que eu faço? Busco o funcionário pelo ID. Então eu pego esse ID aqui e busco o funcionário, tá? Então eu vou fazer assim, ó, funcionário f vai ser igual a funcionário DAO ponto find funcionário. Ele busca ele pelo ID e me retorna para dentro da variável f. O que eu faço com essa variável f agora? Eu passo ela lá para o meu form equipamento. Passo a variável f para o recebe funcionário lá do form empréstimos. Beleza? Como que a gente faz para acessar esse método que está lá em outro formulário, né? Ele está lá em outra classe, ok? Estão vendo que quando a gente chama o form modal, a gente passa o parent. Essa variável parent aqui, ela é justamente o form equipamento. Então, se eu chamar ela, eu consigo... eu conseguiria, né, aliás, passar esse método. Só que como ele aqui está do tipo Java AWT Frame, tá? Eu não vou conseguir. Por quê? Porque aquele método é um método específico da classe form empréstimos e não é um método que existe no Java AWT Frame, tá? Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que criar aqui dentro do meu form modal uma variável do tipo form empréstimos, tá? Então eu vou criar aqui, ó, form empréstimos e ele vai ser igual a FE. Opa, assim, private form empréstimos FE, tá? E aí eu tenho que ter um método aqui para esse FE poder ser setado. Então eu vou criar aqui um public, tá? Por que ele tem que ser public? Porque ele vai ser setado lá no form empréstimos, tá? Então ele vai ser setado fora dessa classe. Então eu coloco aqui, ó, set FE, private void set FE, ele tem que receber como parâmetro um form empréstimos, tá? E aí eu falo que o this FE é igual a FE. Beleza? Então eu volto aqui no form empréstimos agora, tá? Antes de dar o set visible, eu tenho que fazer o que? Eu tenho que setar esse frame, né? Esse form empréstimos lá naquele método setFE. Então eu faço assim, ó, fmef, que é essa variável que eu criei, ponto setFE, criei errado, né? Eu criei como privado, ela tem que ser pública. Então vou colocar aqui, ó, public. Agora sim. Então, agora setFE e passo aqui o this. Beleza? Sendo assim, como que a gente consegue chamar um método agora que está dentro do form empréstimos? Através dessa variável aqui, ó, FE, tá? Então eu volto aqui na action do meu botão e coloco aqui, ó, this FE ponto recebe funcionário.
e passo aqui a variável f. Beleza? Então eu estou buscando o funcionário, salvando ele numa variável e transportando, né, jogando ele lá para o form empréstimos. Tá? Depois que eu fiz isso, o que eu posso fazer? Né? Pode fechar esse modal. Como que eu fecho esse modal aqui? Dispose. Beleza? Então depois que ele selecionou, ele pode perfeitamente fechar o modal, não precisa dele mais. Beleza? Então salvei, vou voltar aqui agora no form empréstimos e vou executar. Tá? Então, ó, quando eu clico em buscar, ele vai setar esse frame aqui dentro da variável FE lá no modal. Tá? Cliquei. Primeira vez ele demora um pouco, ele está carregando aqui as informações do framework. Beleza. Abriu. Tá? Se eu clicar aqui ó, em selecionar funcionário, não tem ninguém selecionado. O que ele vai falar? Ó, selecione o funcionário. Ok. Vou selecionar o usuário 2, que é a Maria Oliveira da Silva. Cliquei nela. Selecionei. Vejam aqui, ó, Maria Oliveira da Silva. Veio para cá. Tá? Ah, se eu quiser alterar, não é essa Maria Oliveira, não tem problema. Clica no buscar novamente. Na verdade, quem é o funcionário? É o Pedro Henrique. Marco aqui, ó, Pedro Henrique, usuário 5. Selecionar. Ele muda aqui para Pedro Henrique. Certo? Então, vejam como é simples, né? A gente fazer aqui a busca utilizando esse form JDialog, né? Que a gente está apelidando aqui de modal, certo? A gente, a partir do formulário pai, né, do formulário principal, que é o form empréstimo, eu chamo aquele modal, eu seto o frame, que é o pai dele, né, que é o parent dele, eu seto ele aqui através do set FE, que é o form empréstimo, e abro ele. Lá no modal, o que acontece? Ele recebe aquele FE, salva nessa variável aqui. Então essa variável aqui é que vai dar acesso para que ele chame um método public que está lá dentro do formulário parent, né? A gente pode até colocar um comentário aqui. A variável thisFE é que vai possibilitar a chamada do método public recebe funcionário que está lá no form empréstimos. Tá? Então por isso que ele é importante. Dentro da ação do botão salvar, né, o que a gente faz? A gente busca o ID que foi selecionado na tabela, recupera do banco as informações do funcionário que tem aquele ID, passa ele lá para o método recebe funcionário, e aí o recebe funcionário, o que ele vai fazer? Ó? Ele vai salvar ele nessa variável, nesse atributo funcionário que eu criei aqui, né, que eu declarei aqui na classe form empréstimos, e além de salvar as informações dele aqui dentro, ele ainda vai jogar as informações desse funcionário dentro do TXT. Beleza? Então, dessa forma a gente termina aqui a nossa aula 11, né, que era para fazer a busca do funcionário. Na próxima aula a gente vai fazer a busca dos equipamentos e inseri-los na tabela. Vocês vão perceber que a ideia é a mesma, tá? É esse formulário chamando um outro modal, que vai ser o modal de equipamentos, onde vai ter a lista, ele vai selecionar, ele vai clicar no botão e aí ele vai jogar as informações daquele equipamento para dentro do form empréstimos, tá? Só que aí, ao invés da gente receber essa informação e jogar dentro de um TXT, a gente vai jogar dentro de uma tabela. Mas basicamente assim, o princípio é o mesmo, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí dessa videoaula e a gente se vê na próxima.